Jazão e o Velocino de Ouro. Após passarem por muitas peripécias, os argonautas, ousados navegantes, comandados pelo herói grego Jazão, estavam prestes a chegar a Cólquida, reino onde estava escondido o famoso Tozão de Ouro. Sua missão era resgatar esta relíquia, levando-a intacta até seu país. A última parada antes desse destino final se deu na ilha de Marte. Porém, antes de desembarcarem, avistaram ao longe um bando de imensas aves que pairavam sobre a ilha como uma gigantesca e movente nuvem escura. "O que é aquilo?" disse um dos tripulantes do Argo, um navio que conduzia os heróis. "Vamos nos aproximar para ver melhor", disse Jazão a Tifes, o piloto. Virando as velas, Tifes fez com que o Argo passasse rente à ilha, o que bastou para despertar a atenção das aves. Num instante, uma gigantesca nuvem alada ergueu-se até os céus, saindo do encalço da embarcação. "As malditas aves estão nos seguindo", disse Tifes ao comandante da expedição. As aves tinham um tamanho e aparência semelhantes ao do maior dos grifos, pássaros monstruosos com corpo de leão, cabeça e asas de águia, e as penas eram disparadas de seus corpos como setas. "Cuidado, Tifes", disse Teseu, um dos tripulantes, ao perceber que uma delas se aproximara perigosamente do companheiro. Mas, infelizmente, o aviso chegara tarde demais, e, atingido por uma flechada certeira partida de uma das aves, o infeliz piloto caíra morto instantaneamente. "Aves infernais", bradou Jazão, recolhendo o corpo de Tifes, já sem vida. Erguendo seus escudos e lanças, os argonautas tentaram proteger-se do ataque das aves que continuavam a lançar em seus corpos uma chuva de setas. "Batam nos escudos com toda a força", disse o comandante. Imediatamente todos começaram a fazer uma tremenda zoada, ao mesmo tempo em que acertavam algumas aves com a ponta de suas lanças. Mas o que verdadeiramente salvou foi a perícia do piloto, que havia desde o primeiro instante dado o rumo certo à embarcação, fazendo com que o navio se afastasse o suficiente da ilha. As terríveis aves, apesar de belicosas, jamais iam muito longe do seu habitat. Por isso, logo retornaram à ilha, dando gritos estridentes de triunfo. Pareciam satisfeitas ao terem assassinado ao menos um dos intrusos, embora tenham sido abatidas em um número muito maior. Os argonautas, aliviados por escapar do perigo, tinham motivos, no entanto, para estarem mais abatidos do que felizes, devido à morte de Tifes. Depois de deplorar a má sorte de seu companheiro, os expedicionários rumaram para Cólquida, onde chegaram sem mais incidentes. Tão logo desembarcou em terra, Jazão procurou o rei Etes para lhe informar do motivo da viagem. O rei escutou-o atentamente e depois disse: "Estrangeiro, já que você e seus companheiros deram a tantos trabalhos e perigos até chegar aqui, estou disposto a lhe ceder o Velocino de Ouro." Um sorriso de satisfação banhou o rosto de Jazão. "Antes, no entanto, você deverá provar que é realmente um escolhido dos deuses." "Estou disposto a qualquer coisa para cumprir minha missão", disse Jazão confiante. "Muito bem. Amanhã cedo deverá estar diante do campo de Colcos. Ao chegar lá, lhe entregarei 2 touros. Tome-os e are o campo inteiro para mim." Os argonautas entreolharam-se, incrédulos com a simplicidade da tarefa. "Mas só isso?" perguntou Jazão. "Sim, os detalhes você saberá amanhã." "Então, estás disposto?" "Está bem, lá estarei na determinada hora", respondeu o forasteiro. Entre os circunstantes, entretanto, estava Medeia, a filha do rei, que imediatamente tomou-se de amores pelo herói grego. Chamando-o à parte, a filha do rei decidiu preveni-lo. "Belo estrangeiro, preciso falar com você", disse, pegando no pulso de Jazão. Jazão cedeu, acompanhando-a até um local afastado do burburinho. Esta é a prova
das mais difíceis que você possa imaginar. Os bois, com os quais você deverá arar o campo, são na verdade 2 imensos e furiosos touros de patas de bronze. Além disso, eles cospem fogo pela boca, de tal sorte que jamais alguém, à exceção de meu pai, conseguiu arar o tal campo. Bem, se ele conseguiu, eu também conseguirei, exclamou Jazão. Não seja tão ingenuamente confiante, censurou Medeia. Na verdade, ele apenas o consegue porque está sempre de posse de um feitiço que eu elaboro, especialmente para ocasiões em que ele vai ter contato com os touros. Você é uma feiticeira? Sim, desde nova fui iniciada nas artes mágicas. Bem, e você está disposta a me ceder esse feitiço? Certamente, mas antes é preciso que você saiba de uma outra coisa. As sementes que o rei lhe dará para semear o campo são, na verdade, os dentes que Cadmo extraiu de um terrível dragão. Tão logo deposite sobre os sulcos abertos pelo arado, eles irão se transformar num exército de soldados que se lançarão sobre você, dispostos a tudo para lhe tirar a vida. Bem, e o seu feitiço agirá como? Quando meu pai lhe der os dentes do dragão, você deverá solicitar o adiamento da tarefa para o dia seguinte. Com a chegada da noite, vá até o rio que há um pouco além do campo e depois de se purificar em suas águas, sacrifique dentro de um fosso que você cavará com as próprias mãos um grande carneiro. Queime-o inteiro e faça ali mesmo suas libações com o mel, invocando Hecate, a deusa das trevas. Você saberá que ela estará presente quando escutar um uivo dos milhares de cães invisíveis. Dê então as costas e saia imediatamente do local. Tá, e depois? Bem, quando a aurora surgir, junte um pouco de seu orvalho e dilua o feitiço que estou lhe dando neste momento, disse Medeia, estendendo as mãos a Jazão com um pequeno vidro, e passe-o por todo o corpo. Deverá esfregá-lo também em suas armas. Você sentirá então que seus membros adquirirão uma força sobre-humana, estando apto, assim, a enfrentar a fúria dos touros. E quanto ao exército que brotará do solo? Perguntou Jazão. Quando os soldados surgirem, pegue do chão uma grande pedra e jogue entre eles. Isto os tornará raivosos ao ponto de fazê-los brigarem entre si. Aproveite então a confusão e extermine-os. Depois de receber essas instruções, Jazão partiu disposto a cumprir com exatidão tudo o que a filha do rei lhe dissera. No dia seguinte, logo cedo, Jazão chegou juntamente com seus amigos no campo de Colgos. O rei já estava instalado numa tribuna enorme, juntamente com sua filha e um imenso contingente do povo que acorrera pressuroso para presenciar o terrível feito. A maioria, porém, foi disposta apenas para ver a morte do estrangeiro, pois vários outros já haviam tentado inutilmente tal façanha. Ninguém, no entanto, jamais havia conseguido passar além da doma dos touros selvagens. Dentro de uma armação de ferro reforçada, montada no próprio campo, partiam rugidos ferozes acompanhados de golpes semelhantes aos dos poderosos malhos, que fossem desferidos contra o solo, que faziam tremer as próprias tribunas e arquibancadas. Eram os touros que se debatiam, fazendo saírem fios de labareda por todas as frestas da armação. Entre o povo ferviam as apostas. Apostava-se não para saber se o desafiante venceria ou não, mas sim para saber quanto tempo lhe levaria para ser abatido pelas feras. De repente, 4 homens aproximaram-se do grande portão de ferro e puxaram a imensa tranca de chumbo que impedia a saída dos animais. Os touros, pressentindo a iminência de sua libertação, lançavam-se contra as paredes de sua prisão. Tão logo a tranca foi retirada, os 2 lançaram-se para fora com toda a força, sem dar sequer tempo para os homens fugirem. Um deles foi imediatamente pisoteado pelas patas de bronze do primeiro boi, que sapateou sobre o corpo até reduzi-lo a uma massa sangrenta de ossos e carne. Ninguém moveu um dedo para salvá-lo, e se alguém assim o tivesse feito, teria sido executado a mando do próprio rei.
pois aquelas mortes introdutórias faziam parte do espetáculo. O segundo e último morto, pois os demais haviam conseguido escapar a tempo, foi um rapaz de seus 18 anos, que teve o rosto inteiro queimado pelas labaredas que um dos touros lhe lançou às faces. Junto ao solo ficou seu corpo intacto, com a caveira queimada e exposta ao público. O espetáculo dessas duas mortes preliminares acendeu o ânimo do povo em definitivo. Gritos de prazer elevaram-se da plateia. Urros selvagens percorriam todo o campo, abafados somente pelo mugido selvagem dos touros, que continuavam a escavar o solo, lançando para o alto os torrões de terra do tamanho de uma cabeça humana. Jazão estava a poucos metros à frente das bestas. Seu olhar era ao mesmo tempo cauteloso e confiante. O primeiro touro, assim que o enxergou, lançou-se sobre ele a toda fúria. Jazão, com seu escudo enfeitiçado, aparou o golpe, que sob condições normais teria furado o metal do instrumento como se fosse de papelão. Assim, o herói foi lançado junto com a sua proteção em torno de uns 10 metros adiante, o que fez a plateia erguer-se num êxtase e um frenesi incontido. Enquanto Jazão estava ainda caindo, o segundo touro investiu disposto a pisotear o grego até a morte. Mas este, levantando-se, conseguiu desviar-se, dando ainda um grande soco na cabeça do animal, que o desorientou por alguns instantes. Cego de raiva, o outro touro cuspia em todas as direções labaredas enormes, e de um modo que as suas poderosas línguas de fogo alcançou até mesmo as primeiras filas da arquibancada, espalhando pânico sobre o povo. Do outro lado da arquibancada, os que estavam mais para trás acalmavam-se sobre os ombros dos que estavam à frente para enxergar melhor o massacre inesperado. Pessoas pulavam para a arena com os corpos em chama. Os touros, deliciados, continuavam a investir sobre os dois cadáveres. Jazão teve de prosseguir o seu desafio mesmo em meio aos corpos calcinados e pisoteados de homens e mulheres. A plateia agora estava tomada pela histeria, empolgada até a loucura pelo macabro espetáculo. Pessoas começavam a ser lançadas de modo indiscriminado para dentro do campo, o que obrigou o rei a lançar os seus soldados contra a plebe, a fim de conter o entusiasmo. Apesar de todo o fogo espalhado pelo campo, Jazão não tinha uma única queimadura, graças ao feitiço de Medeia. A um canto estava o jugo de bronze e o arado de ferro. Jazão apoderou-se do jugo e com uma das mãos aproximou-se do primeiro touro. Um espirro de fogo da besta cobriu o herói de uma veste de chamas dos pés à cabeça. A plateia urrou, mas assim que as chamas se extinguiram, Jazão ressurgiu de dentro delas intacto, arrancando um ó, decepcionado de espanto, da mesma plateia. O touro também parecia desconcertado, confuso, olhou para o irmão como que buscando dele uma explicação para o feito assombroso. Jazão, aproveitando a distração, agarrou um dos cornos do animal e arrastou-o até sentir seu pelo ardente encostando no peito e com um pontapé fez o animal cair de joelhos diante de si. Em seguida, colocou sobre o cachaço do touro o pesado jugo, deixando-o imobilizado. O segundo touro, vendo seu irmão em apuros, correu a toda velocidade em direção ao inimigo. Medeia, percebendo a cena, gritou para Jazão: "Cuidado!" A imensa cabeça do touro sacudiu-se como se uma nuvem invisível de moscas o cercasse. Jazão, com um pulo ligeiro, montou sobre as costas do animal e saiu trotando agarrado aos chifres da criatura, que o escoiciava enlouquecida por ser alvo daquela inesperada humilhação. Medeia na tribuna vibrava. O próprio rei não pôde deixar de aplaudir o prodígio. E até que a própria ralé nas arquibancadas passou para o lado do audaz domador, curvando seu talento do vencedor. Aproveitando-se de um descuido do animal, Jazão apoderou-se de seus dois chifres e com uma pancada vigorosa de punho, assestada entre a testa do animal, praticamente o nocauteou, obrigando-o a dobrar os joelhos até o chão.
Jazão tinha agora os 2 touros postos sobre o jugo, como num movimento rápido ele conseguiu atrelar o arado de ferro à extensão da canga e, apoderando-se do timão, começou a arar o campo como se estivesse puxando as mais suaves parelhas de bois de toda a Grécia. Um estrépito de aplausos varreu toda a assistência. Ainda falta, porém, a última parte da tarefa, que é a de semear, nos sulcos abertos pelo arado, os dentes do dragão que Cadmo abatera anteriormente. Jazão assim o fez, voltando sempre a cabeça para trás para ver se surgiam os temíveis soldados que, segundo Medeia, se levantariam do chão para atacá-lo. Após lançar o último dente amarelo do dragão sobre o solo, Jazão de fato viu erguer-se do chão um exército inteiro de gigantes. Cada um deles tinha a mesma aparência do terrível réptil, uma face oblonga e esverdeada, tendo em cada lado do rosto um grande olho de pupilas horizontais. Estavam todos armados de escudos, lanças e espadas. Imediatamente os soldados avançaram em direção a Jazão, que os rechaçava com golpes firmes de sua espada encantada. Mas para cada golpe que era desferido e que um era abatido, ressurgiam outros 10 e se tornava impossível o herói dar conta de todos eles. Obrigado a recuar, Jazão lembrou-se, contudo, do expediente que Medeia lhe havia ensinado. Erguendo do chão uma pedra de bom tamanho, o herói lançou-a em meio aos temíveis guerreiros. No mesmo instante em que eles atiravam-se uns contra os outros de modo surpreendente, fazendo-se em pedaços, Jazão assim aproveitou-se da confusão e caiu em cima dos restantes, acabando com eles. Cumpridas as 2 tarefas, Jazão apresentou-se diante do rei Etes. Muito bem, audaz guerreiro, disse o rei, pondo sobre a fronte de Jazão o louro da vitória. Você já tem a minha autorização para entrar no bosque onde está guardado o tozão dourado. No entanto, deverá fazê-lo sozinho, completou o rei, pois sabia bem que Medeia o havia auxiliado ainda há pouco e queria evitar assim uma nova intromissão por parte da filha. Um pouco além do campo onde Jazão domara os touros e exterminara o exército de gigantes, ficaria o tal bosque. Ali, nem mesmo o mais destemido dos guerreiros da Cólquida ousava penetrar. A noite já caíra e o herói tinha uma tocha acesa em uma das mãos. De repente, Jazão sentiu que tinha alguém ao seu lado. Virando-se, confirmou a sua impressão. Era Medeia, que, escapando à vigilância do seu pai, viera juntar-se a ele. — O que está fazendo aqui? — Vim para ajudá-lo outra vez, disse Medeia. O argonauta, reconhecendo a competência da jovem, curvou-se à vontade dela e ambos seguiram floresta dentro. — Mantenha-se sempre perto de mim, disse o guerreiro. Assim, unidos, os 2 avançaram, desviando-se dos compridos galhos. A jovem feiticeira também trazia consigo uma tocha para ajudar a clarear as trevas da espessa mata. Depois de atravessarem uma grande parte do bosque, Jazão entreviu por detrás das folhas das árvores uma claridade que quase tornou desnecessário o uso de tochas. — É ela, a árvore onde está pendurado o velocino de ouro, disse Medeia, puxando o braço de Jazão. De fato, dentro de uma larga clareira dentro da mata estava uma enorme e solitária árvore. De seus galhos pendia o tozão de ouro, a pele de ouro da ovelha que o jovem Fricho esfolara logo após a sua chegada à Cólquida. Banhado pela luz da lua, o tozão esplendia maravilhosamente, deixando os 2 intrusos momentaneamente paralisados de admiração. Ao lado da majestosa árvore estava, no entanto, uma grande caverna, de cuja entrada escura escapava o tronco. — Cuidado, Jazão! Disse Medeia, apreensiva ao ver que ele se precipitava para apanhar do galho da árvore preciosa a tal relíquia. Ali dentro está o terrível dragão que protege o velocino noite e dia. Deixe-me ir junto. Fique aqui, recomendou ele, empunhando com firmeza a espada enquanto resguardava o peito com o escudo.
O herói avançava cautelosamente. Subitamente, porém, o ronco do interior da caverna silenciou. Jazão, prevendo que o tempo se esgotava, estendeu a mão, chegando a tocar o macio e dourado pelo do tozão pendurado no galho. Como se o seu toque despertasse um alarme, surgiu no mesmo instante da entrada escura da caverna uma grande e horrenda cabeça do dragão. "Cuidado, Jazão! É ele, o guardião do Velocino!" gritou Medeia. Um urro selvagem fez os galhos das árvores vibrarem, expulsando de suas extremidades uma chuva de folhas que rodopiaram soltas pelo ar. Ao enxergar o intruso, a besta fenomenal saiu de corpo inteiro de dentro da caverna. As escamas denteadas de seu dorso lembravam os degraus cartilaginosos de uma imensa escadaria verde escura. Uma baba amarela descia pelo queixo do monstro, deixando várias poças espalhadas pelo chão. Com sua cauda gigantesca sempre em movimento, ele espalhava a gosma venenosa para todos os lados. Jazão, protegido por seu escudo, recuou um pouco, sem poder capturar a sua preciosa relíquia. Medeia, por sua vez, desobedecendo às ordens de Jazão, lançou-se ao teatro da disputa disposta a tudo. Os dois estavam agora inteiramente à mercê da fera, que os encurralou em um canto de um grande paredão rochoso. Felizmente o monstro estava preso a uma sólida corrente dourada, cujos elos eram tão grandes que por eles poderia passar uma cabeça humana inteira. Jazão já se preparava para atacar a fera quando Medeia puxou do seu seio um pequeno vidro. "Tome, leve consigo", disse Medeia. "É uma porção destinada a fazer adormecer um monstro." O herói, de posse do líquido, avançou, mas foi golpeado inadvertidamente pela ponta da cauda da fera, indo cair próximo à árvore. Jazão agradeceu o erro de cálculo do monstro e apoderou-se com segurança do tozão. A fera, enlouquecida de ódio, investiu com fúria contra o argonauta. O recipiente com a poção mágica, contudo, rolara ao chão. Felizmente, o vidro não se quebrou. Enquanto Jazão enfrentava o monstro, Medeia, de posse outra vez da poção, o aspergia sobre o inimigo. A fera, arreganhando os dentes, engolira quase todo o conteúdo e aos poucos foi se fazendo sonolenta. Os olhos do dragão começaram a se fechar. Jazão, aproveitando a oportunidade única, tomou a lança e atravessou no coração do monstro. Foi um ato que se revelou mais imprudente que judicioso, pois a fera, com a dor insuportável do golpe, ergueu-se nas duas patas, lançando um grande urro. Antes de cair morta no solo, num último golpe tentou abocanhar Jazão, que deixou nos dentes do dragão, no entanto, apenas seu escudo torto e desmanchado. O dragão estava finalmente morto e o Velocino de Ouro estava agora finalmente nas mãos de Jazão. Medeia, com um grito de alegria, lançou seus braços do herói e, no mesmo instante, ambos retornaram para Argo. Medeia decidiu unir-se a Jazão, partindo com os demais argonautas de volta para a terra de seu amado.